Olá pessoal, eu sou a doutora Flávia Vicentini, médica psiquiatra, titular na Associação Brasileira de Psiquiatria e especialista em psiquiatria da infância e adolescência pelo Hospital de Clínicas da Unicamp. Hoje eu estou super feliz pelo convite de estar no primeiro simpósio de TDAH paranaense, a convite do deputado Alisson Wancher. Com certeza você já ouviu falar sobre TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E até mesmo pode ter alguém muito próximo de você ou um familiar que tenha recebido este diagnóstico. O diagnóstico parece banalizado, mas você sabe o que realmente significa e quais são as características do TDAH? O diagnóstico ele é complexo e exige que o profissional seja capacitado e experiente para identificar os sinais e sintomas deste transtorno e, junto da sua família, fazer uma investigação de quais são essas características dentro de casa, na escola, na fase adulta, no trabalho, no desenvolvimento pessoal. Essas características irão formar um complexo de sintomas que impactam e causam um prejuízo na vida funcional deste indivíduo. As principais características desse transtorno incluem o déficit de atenção, que é amplamente conhecido. E uma das principais características discutidas quando a gente vai fazer o diagnóstico, mas ela não é a única. Mas o que se caracteriza um déficit de atenção? É um indivíduo que tem uma dificuldade em gerenciar a sua atenção para aquilo que é necessário, para terminar uma atividade, principalmente que exija um esforço mental prolongado e uma dedicação. Outra característica é a hiperatividade, que ela pode ser muito reconhecida na criança pequena como uma hiperatividade motora, mas na fase adulta, geralmente ela é transformada em uma hiperatividade mental, muito confundido com a ansiedade. A impulsividade é um sinal pouco identificado, mas que causa muito prejuízo. É uma pessoa que tem uma dificuldade em deliberar, ou seja, de equilibrar as suas emoções ou seu comportamento para ter uma resposta mais positiva. E isso pode precipitar em decisões de má qualidade e se envolver em situações de conflito. No córtex frontal existe uma região que é capaz de controlar os nossos impulsos para que nós possamos fazer decisões mais assertivas. Pessoas com TDAH têm um déficit no controle inibitório, ou seja, elas têm dificuldade em frear reações emocionais ou comportamentais. E isso repercute muito, no comportamento dessa pessoa, como por exemplo, ela pode ter um pavio curto, sintomas de irritabilidade, de explosões emocionais que podem impactar em relacionamentos. É muito comum no TDAH encontrarmos dificuldades na memória de trabalho, ou seja, na memória operacional. É um tipo de memória de curto prazo, onde a gente precisa decorar uma informação para depois utilizá-la. E isso pode impactar na criança durante o seu aprendizado e repercutir em problemas na alfabetização e na aquisição dessa aprendizagem. Na fase adulta, isso pode ser observado como uma pessoa muito esquecida, que ela não se lembra dos compromissos, ou que ela não se lembra do que havia dito logo em seguida, e isso precisa de uma organização e um planejamento para ela conseguir se adequar mais e conseguir efetuar todas as suas programações diárias. Não confunda o que não é TDAH. Algumas pessoas podem se sentir na fase adulta sobrecarregadas com o trabalho e aparecer a partir de então dificuldades na memória, na atenção, e isso pode ser confundido com o TDAH. Para ter esse diagnóstico, nós precisamos observar desde o início do desenvolvimento dessa pessoa características marcantes como essa que foram ditas até aqui. Como é o tratamento do TDAH? Ele envolve algumas partes durante esse desenvolvimento do tratamento. A primeira coisa é avaliar se há necessidade de uma medicação, porque a medicação do TDAH tem uma eficácia muito importante nos sintomas e isso deve ser levado em consideração durante a consulta. Pode ser necessário explicar aos pais
que essas medicações, como os psicoestimulantes, não causam dependência a longo prazo, já observados em estudos randomizados. Os psicoestimulantes podem ajudar muito a pessoa que precisa de controle de alguns sintomas, como, por exemplo, o controle inibitório, a atenção, os pensamentos produtivos e os pensamentos que são floreados de forma muito intensa no pensamento, que são mais relacionados à hiperatividade mental. E isso traz um conforto e uma produtividade muito melhor para aquelas pessoas que encontram com esse déficit. Podem colaborar também na regulação do humor, da irritabilidade, e isso trazer um conforto emocional para a família e para o próprio indivíduo. Na infância e adolescência pode ser necessária durante a fase do aprendizado, pois essas crianças que fragmentam muito a sua atenção podem repercutir uma dificuldade em assimilar aquela matéria e isso criar crenças negativas de incapacidade, sendo que o déficit de atenção não está ligada à falta de inteligência, mas uma dificuldade em gerenciar essa atenção para se tornar mais produtivo. Como estamos falando de um transtorno com características crônicas, é importante que a gente haja com outros tipos de intervenção para melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, durante a fase adulta também. É importante maior compreensão dos pais para que eles possam colaborar e atuar junto com essa criança no seu desenvolvimento. É importante fazer uma terapia cognitivo-comportamental, que é aquela mais cientificamente comprovada para ajudar essa pessoa a lidar com essas características. E na fase do aprendizado pode ser muito importante a avaliação e o acompanhamento de uma psicopedagoga para sanar essas dificuldades e melhorar as estratégias de estudo. E não podemos esquecer dos pilares do tratamento, que é uma boa higiene de sono, uma boa alimentação e atividade física regularmente, que isso pode impactar de uma maneira positiva na vida do indivíduo e essas estratégias devem ser unidas a todas as outras discutidas aqui para o tratamento. Nem todo mundo tem o TDAH, mas é muito mais comum do que a gente imagina. E é importante que esse movimento, como hoje, possa ajudar a levar mais conhecimento para as pessoas entenderem o que é o transtorno do TDAH e a gente possa levar informação, conhecimento, medicação e tratamento para as pessoas que realmente precisam. E movimentos como esse são extremamente importantes para impactar positivamente, dar qualidade de vida e transformar a realidade dessas pessoas que sofrem com as características do TDAH. Eu quero parabenizar essa iniciativa e quero me colocar à disposição desse movimento para levar informação sobre o tratamento, diagnóstico e a intervenção do TDAH.